A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o evangelista Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de cura, uma palavra de milagre, uma palavra de libertação para a tua vida, uma palavra que vai restaurar a tua força, vai te trazer alívio, descanso e paz para a tua alma, para você que se encontra atribulado, para você que se encontra cansado, cansada e precisa de ouvir a voz de Deus. Eu peço aos irmãos que leiam comigo Êxodo capítulo 14, do versículo 15 ao 25, que nos fala bem assim. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes irão atrás deles, e eu me glorificarei em Faraó, e em todo o seu exército, em seus carros e em seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, em seus carros e em seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e se colocou atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se colocou atrás. E ela apareceu entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. E havia nuvem e trevas. Contudo, aquela clareava a noite para Israel, e de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram para eles como muro de direita e de esquerda. E os egípcios os perseguiram e entraram atrás dele até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Quando chegou a vigília da manhã, o Senhor olhou para o campo dos egípcios, na coluna de fogo e da nuvem, e tumultuou o campo dos egípcios, e dificultou as rodas de seus carros, e os fez andar dificultosamente. Então os egípcios disseram: fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então nós vemos, meus irmãos, que essa história é uma história muito conhecida, a qual o povo de Deus, com Moisés, o líder, atravessam o mar e Deus dá vitória. E nós vamos ver alguns pequenos exemplos através dessa palavra para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu já quero falar para a tua vida que através desta palavra, que tem pelo nome do texto, sobre a passagem do mar, que quando você é uma serva de Deus, quando você é um servo de Deus, quando você tem Jesus em sua vida, porque Jesus é Deus, quando você obedece à palavra de Deus, quando você caminha para a igreja para ouvir a voz de Deus, quando você lê a Bíblia em casa, quando você está conectado com o céu, com a palavra de Deus, o inimigo, ainda que tente contra a tua vida,
ele não consegue tirar a sua conexão. O inimigo não consegue te tirar das mãos fortes do Deus Altíssimo. Porque a Bíblia nos fala em Romanos 8:31, que direis, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando Deus está operando na vida de um ser humano, não importa se ele tem dinheiro ou não tem, não importa se ele é rico ou não é, não importa qual é a classe social e física da pessoa. Se ele ou ela é uma mulher de Deus, ele ou ela está guardado nas mãos de Deus e o inimigo não toca se não for por permissão do Senhor. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós vimos que a Bíblia começa falando que o Senhor disse para Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Moisés estava numa situação difícil e tudo que acontecia, Moisés clamava a Deus, pedia a Deus. Só que a direção que Deus deu para Moisés é para que ele pudesse falar para os filhos de Israel, o povo de Deus, para marchar. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Porque a ordem de Deus na face dessa terra para o homem e para a mulher é marchar, é andar para frente, é olhar para frente, não é abaixar a cabeça e nem retroceder. Então entenda que em meio à dificuldade, à perseguição em que você está passando, você tem que marchar, você não pode parar e não aceitar continuar do jeito que você está e não aceitar o inimigo fazer o que quer da tua vida. Olhe para o alto e começa a marchar. Não para por causa do homem, não para por causa do problema, não para por causa das doenças, não para por causa das fofocas, não para por causa do que tramam contra a tua vida. Porque a ordem de Deus para a tua vida é marchar nessa terra. E Deus deu a ordem para Moisés: levanta tua vara estengue sobre o mar e fende-o e abre-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. E eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes, os egípcios, irão atrás de vocês. E eu me glorificarei em Faraó, em todo o seu exército, em seus carros e seus cavaleiros. Deus estava falando bem assim para Moisés: Moisés, abre o mar, toque no mar, abre o mar para que o povo de Israel passe. Eu vou endurecer o coração dos egípcios para que eles te persigam e eu vou ser glorificado através da vida de vocês. Eles vão perecer, eles vão morrer por causa da perseguição que estão fazendo contra a tua vida. Então entenda, meus irmãos, que ser um crente, ser um servo de Deus não é apenas ir para a igreja. Você se torna uma pessoa exclusiva de Deus. Você se torna uma pessoa muito importante e muito protegida por Deus. E ai daquele que toca ou tenta tocar num crente, num servo, numa serva de Deus. No livro de Mateus, em seu capítulo 18, versículo 6, nos fala bem assim: louvado seja o nome do Senhor. Ai daquele que tentar ou fizer tropeçar um destes meus pequeninos, melhor que lhe fora uma pedra, um moinho no pescoço e lance no mar do que fizer tropeçar um destes meus pequeninos. Então é melhor que essa pessoa não tenha nem nascido se tocar num servo, na serva do Senhor, porque Deus mata, Deus faz justiça. Ai do homem, ai da mulher que tentar tocar na tua vida se você está caminhando para a igreja. Ai do homem, ai da mulher que fala mal da tua vida, porque Deus não vai deixar impune, Deus não vai deixar passar batido, Deus vai fazer justiça. Os teus inimigos vão ter que se ver com Deus naquele grande dia, por ter tocado na serva e no servo de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa me chama a atenção, que o próprio Deus falou que Ele que endureceria o coração dos egípcios para que pudessem perseguir o povo de Deus e ser glorificado. Então entenda uma coisa, Deus, Ele sendo o Criador de todas as coisas, Ele tem o controle do bem e do mal. Ele faz o bem, Ele faz o mal, Ele dá a tristeza, Ele dá a alegria, Ele permite o cansaço, Ele dá a força. Todas as coisas são feitas para Ele. Ele faz para a própria glória do nome dEle. Então, essa perseguição, esse mal que você está passando, talvez você não entenda, mas é Deus que está permitindo, para que Ele mesmo seja glorificado através da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A tua enfermidade, aquilo que você está passando, é por permissão de Deus, para que o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, possa te dar vitória e ser glorificado através da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas das vezes, Deus ele endurece corações de pessoas. Deus endurece corações de pessoas íntimas perto de nós, não com a intenção de magoar a nossa vida, não com a intenção de nos entristecer, mas é para que nós possamos entender que é Ele que permite, que é Ele que cria situações, para que possamos entender e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Então, nessa terra em que você vive, pessoas vão te afrontar, você vai ser humilhado, você vai ser humilhada, mas nesse propósito de humilhação e de tristeza, Deus ele vai te fazer ser uma pessoa melhor. Deus vai te exaltar em meio à humilhação, em meio à tristeza, em meio à perseguição, para mostrar que o mesmo Deus que permite o mal é o Deus que também faz o bem, é o Deus que também cria situações para abençoar aqueles a qual Ele escolheu para fazer a obra dele nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque o próprio Deus disse no versículo 18: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando me tiver glorificado em Faraó, em seus carros e em seus cavaleiros. E a Bíblia vai continuar falando que o anjo de Deus ia adiante, ou seja, o anjo de Deus ia na frente do exército de Deus, de Israel, e se retirou e se colocou atrás deles. Também uma coluna de nuvem e se retirou diante deles e se colocou atrás. Então eu vejo que Deus, quando Ele derrama a proteção sobre a vida do servo, da serva de Deus, a proteção está pela frente e está também por trás. Está pela retaguarda, está pela vertical. A proteção de Deus, ela está ao redor daqueles que temem a palavra dEle, para que nenhuma seta, para que nenhum mal o atinja de frente ou de costa. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai falar que apareceu entre os campos dos egípcios e o campo dos israelitas, o povo de Deus, havia nuvens e trevas, tanto para um quanto para o outro. Preste atenção. Contudo, aquela clareava a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então nós vimos que a nuvem e as trevas apareceu tanto para o povo de Deus como para os egípcios. Só que tem uma diferença. Para o povo de Deus havia uma claridade em meio à noite, em meio à escuridão. E para os egípcios havia treva e escuridão. Então Deus aqui mostra o amor e o cuidado pela vida do povo. Ainda que pessoas
se levante contra a tua vida, entenda que a nuvem, a claridade de Deus, ela vai estar sobre a tua vida, a fim de te mostrar que as trevas não podem prevalecer contra a tua vida. O que é luz é da luz, o que é treva é da treva. E Deus, Ele com a sua luz, através daquelas nuvens de noite, clareava a noite para que o povo de Israel não se aproximasse um do outro. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai falar que Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e fez retirar daquele mar um povo forte. E um vento forte oriental naquela noite em que eles estavam fez o mar se abrir e o povo passar em terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio daquele mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que em momentos e situações de dificuldade que nós pensamos que não tem saída, Deus, Ele cria a saída. Agora os irmãos se põem no lugar dos israelitas, junto com Moisés, de frente de um mar, o povo pensar, o que nós vamos fazer aqui, o que vai ser da nossa vida diante desse mar. E Deus dá a ordem para Moisés tocar naquele mar e abrir o mar. E o mar ficou como um muro para que eles pudessem passar. Então entenda que no meio da dificuldade, no meio do fim do túnel, sempre há esperança para quem tem fé. Sempre há saída para quem crê na palavra de Deus. O ser humano pode olhar para a tua vida e falar que você não tem mais jeito. O teu familiar, os teus parentes podem olhar para você e falar que não tem mais jeito, que a tua vida está ao fim. Mas se você acreditar na palavra de Deus, se você buscar ela e depositar a tua fé nela, Deus vai abrir caminho para você passar e mostrar para aqueles que duvidaram da tua vida, duvidaram daquilo que Deus tem na tua vida, para que eles possam ver que esse Deus, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que abre caminho aonde não há mais caminho. É um Deus que dá força para quem está cansado. É um Deus que dá refrigério, dá alívio para quem está cansado e precisa de ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser a pior situação do mundo, mas um servo, uma serva de Deus nunca fica encurralado. Deus sempre dá uma direção de vitória e libertação para mostrar que as trevas não podem prevalecer contra a luz. E essa luz é Jesus de Nazaré. É a palavra de Deus que criou os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, creia, porque as portas dos infernos, como diz a Bíblia, não pode prevalecer contra o Senhor, não pode prevalecer contra a igreja. E nós vamos ver aqui no versículo 28, 25, para finalizar, que Deus dificultou as rodas dos carros e os cavalos dos egípcios para eles dificultosamente andar. Então os egípcios disseram: fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja contra os egípcios. Meus irmãos, quem luta contra a vida do servo, da serva de Deus, Deus complica o caminho. Eu imagino o inimigo como fica na vida de pessoas quando lançam palavra, quando tramam coisa contra a nossa vida e não consegue ter êxito, não consegue executar aquela maldade. Eu fico imaginando o ódio, a raiva que o inferno fica contra mim e contra a tua vida quando tramam e não conseguem achar resultado. Mas isso é porque Deus dificulta para que a maldade não possa chegar na nossa vida.
Deus dificulta, Deus cria situação para que aquele mal não possa chegar na nossa vida. E aqueles que estão sendo usados pelo inimigo possam olhar para nós e ver que contra aqueles que são servos de Deus, ninguém pode prevalecer. Então, assim como foi na vida dos israelitas, o inimigo vai fugir da tua vida, porque eles vão ver que não estão pelejando contra você, mas contra o Deus que você aceitou, o Jesus Cristo de Nazaré. Eles vão ver que contra Jesus ninguém pode vencer, ninguém pode conseguir derrotar esse Deus tremendo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se Deus ele peleja pela tua vida, você pode ter certeza que o inimigo vai desistir, o inimigo vai cansar de lutar contra a tua vida, porque não vai conseguir vencer. E se continuar tentando, Deus ele vai continuar te dando livramento para mostrar que quem peleja pela tua vida é o próprio Jesus de Nazaré, que é o nosso Deus.